Vamos lá. Hoje é história. A história, ela é algo que existe, existiu, né? E sempre vai existir, certo? Ela vai ter alguns conceitos, certo? Pensadores, historiadores, eles ou elas vão definir a história, certo? Por exemplo, a doutora Vavi Borges vai dizer que a história procura ver as transformações pelas quais passam as sociedades humanas. A transformação é a essência da história. Então, a partir do ponto que a sociedade ela passa por transformações, ela evolui, né? Ela passa por pontos de virada, a história vai se construindo, certo? Então, a doutora Vavi Borges vai dar esse conceito. Já o Edward Hallett Carr vai dizer que a história se constitui de um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos, um diálogo interminável entre o presente e o passado. Então, é algo contínuo, algo que sempre vai estar acontecendo, certo? E o historiador vai dialogar com o presente e com o passado. A partir, muitas vezes, do passado, que a gente vai ver lá na frente outro conceito, que a gente pode resolver e ver questionamentos hoje em dia, certo? Continuando. Para Louis Rappen, a história nos mostra a vida em todos os seus aspectos, pois seu domínio é o estudo do passado humano na sua diversidade, certo? Então, todos os aspectos da vida podem ser mostrados pela história. E por que devemos estudar? Um povo que não conhece sua história está condenada a repeti-la, né? Segundo Edmund Burke. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos o passado, e o presente. Nós temos o passado e o presente. Se um fato acontece aqui no passado, o normal é que esse fato seja estudado. Normal é que esse fato seja estudado, certo? Por quê? Porque muitas vezes, e é cotidiano acontecer, que no passado aconteça algo e no presente volte a acontecer a mesma coisa. Certo? Volte a acontecer a mesma coisa. E se nós sabemos que no passado aconteceu a forma como foi resolvida, se voltar a acontecer no presente, nós vamos resolver. Por exemplo, dando um exemplo do Brasil. O que é que aconteceu no Brasil em 1964? A ditadura militar, certo? Foi um período em que os militares, que não estavam contentes com o governo, tomaram o poder, certo? Qual é o medo de todos os governos brasileiros de acontecer? A volta da ditadura militar, certo? Por isso que nos jornais aí foi tão repercutido o 8 de janeiro, porque era um medo de um golpe de Estado, certo? Por quê? Porque nesse período do passado, citando o exemplo da ditadura, muitas pessoas sumiram, né? Muitos direitos foram abolidos, a questão dos artistas, da arte foi reduzida, né? Tudo isso foi um período
que aconteceu. Há quem concorde, há quem discorde, mas o fato está ali. Outro ponto, a gente não está aqui para dizer, mas não foi assim. Historicamente, aconteceu, certo? O medo é do que aconteceu no passado voltar ao presente. Por quê? Porque entendendo o passado e o presente, historicamente, você vai entender o que é a sociedade. E também a cidadania. Cidadania, certo? Entendendo o passado, todos os acontecimentos do passado. Entendendo o presente, todos os acontecimentos do presente, a gente entende a nossa sociedade, entende o que é cidadania e como um cidadão vai se comportar, os direitos que o cidadão vai ter, os deveres que o cidadão vai ter e as penas que o cidadão vai cumprir caso ele realize algo que não seja considerado correto ou lícito. Deu para entender? Isso? Tranquilo. Né? Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos falar um pouquinho de cronologia. Cronologia, pronto, significa tempo. E logia, que já é mais comum, né? Você já sabe, o estudo. Então, cronologia vai ser justamente o estudo do tempo. A cronologia vai dividir o tempo em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna. E idade contemporânea. Idade contemporânea, certo? E aí a gente vai ver os principais acontecimentos que rolam em todos esses pontos. Começando com a pré-história, ela vai tratar mais ou menos da data de 3,8 milhões de anos atrás até 3.500 antes de Cristo, certo? Na Idade Antiga, vai ser justamente os 3.500 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. A Idade Média, vou fazer menor para não confundir vocês. antes de Cristo, 476 depois de Cristo. Idade Média, 476 depois de Cristo a 1.400
1453. Idade moderna de 1453 a 1789. E aqui a contemporânea, né, que a gente ainda está vivendo, 1789 até hoje. Até que inventem outra idade, né? Provavelmente a idade da inteligência artificial ou qualquer outro nome, né? Na era dos robôs, certo? Então isso é cronologia, gente. Toda a história vai estar dividida dessa maneira, certo? Quando eu falo em pré-história, a gente pensa em quê? Digam aí para mim. Pré-história, idade da pedra. E mais? Vamos? Pré-história. Pré-história. Evolução. Neolítico e paleolítico. Mais alguma coisa? E aí? O famoso homem das cavernas, né? Então aqui nós vamos ter o que chamamos de período pré-histórico, que vai iniciar início com os primeiros homídeos. Primeiros homídeos, certo? Aí vai ter, que a gente vai ver lá mais na frente, a pedra lascada, a pedra polida, e a idade dos metais. A idade dos metais. Os primeiros historiadores vão dizer que esse povo ele não tem história. Por quê? Porque eles não sabiam escrever. Eles não sabiam registrar a sua história. Por isso que o nome dele é pré-história, certo? E o fim aqui vai ser justamente quando eles forem desenvolver a escrita, né? Que no caso ainda era escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Certo? Início, fim. Passamos para cá. Idade antiga, certo? Ainda na pré-história, vai começar, que a gente também vai ver hoje, a chamada revolução, que vai fazer com que o homem comece a se estabelecer em locais específicos. Ele deixa de ser nômade e começa a se estabelecer, certo? E aí a gente passa para a nossa idade antiga, que vai iniciar com a escrita, né? Como vocês podem perceber, uma coisa que acaba aqui, começa o outro, certo? Aqui acabou com a escrita, aqui vai se iniciar com a escrita, certo? Aqui nós vamos ter as primeiras civilizações. Grécia,
Roma, Egito, Índia, entre outros, certo? Como eu disse, o homem começa a se colocar em determinados locais, né, para de ser nômade e começa a criar as civilizações. E vai acabar com o desmembramento do próprio Império Romano. Desmembramento do Império Romano. Pulamos para a Idade Média. Pulamos para a Idade Média, certo? Inicie com o desmembramento do Império. Vou colocar aqui IR, tá? Então, vocês lembram o que é o Império Romano. Começa com o desmembramento do Império Romano. Aqui na Idade Média, que vai suscitar o poder da Igreja Católica. E também o feudalismo. E vai finalizar com a queda de Constantinopla. Pelo Império Otomano. Idade Moderna. Inicia com Constantinopla. Aqui vai ter a transição do feudalismo para o capitalismo. Vai ser o auge do absolutismo. Todo mundo sabe o que é absolutismo? Absolutismo é o quê? Oi? O poder centrado nas mãos do rei. Aqui, o monarca, né, o rei, ele vai ter todo o poder, certo? Vai ter seu auge na Idade Moderna e vai finalizar com a famosa Revolução Francesa. Durante a queda da Bastilha, tá? Queda da Bastilha. Idade contemporânea, né? É o tudo que veio de 1789 para cá. Inicia com a Revolução Francesa, Revolução Industrial,
Naquela época da Europa, naquela época da Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e aí vem se atualizando até os dias de hoje, certo? E aí, a gente vai ver tudo isso em paralelo, é claro, pegando. Não pega daqui, né? 1453, em paralelo, temos toda a nossa história, o nosso Brasa, né? O Brasil, que a gente também vai ver, certo? Tudo isso é cronologia.